Uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou percebendo que há um número maior de irmãos que pela manhã. Pela manhã nós iniciamos falando acerca de orientações para evitar erros de interpretação do texto bíblico. Nós falamos apenas de duas orientações, porém com vários exemplos. Estivemos em várias passagens bíblicas falando sobre a dependência do texto. Eu preciso que o texto me dê a informação para que eu possa transmiti-la, pregar, ensinar. E falando também que o sentido das palavras, elas são indicadas no seu contexto. Às vezes nós temos na nossa mente a ideia de que uma palavra significa isso, mas é preciso verificar se naquele contexto, naquela passagem especificamente, ela tem aquele significado. E nós vamos prosseguir agora à tarde falando sobre uma terceira orientação, que é identificar os elementos básicos do texto. Esses elementos básicos, eles podem variar entre 3 ou 5 ou 6. Vamos começar pelos 3 primários. Quem fala no texto? Quem disse isso? Quando você lê qualquer versículo da Bíblia, a primeira pergunta a ser feita é: quem está dizendo isto? A segunda observação é: para quem ele está falando? Quem é o destinatário desta palavra? E a terceira observação importante é: qual é o assunto? De que ele está falando? Há uma anedota que é contada, que um irmão pediu uma palavra ao Senhor, e quando abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, colocou o dedo, e o versículo que ele encontrou era aquele versículo que dizia: e foi Judas enforcar-se. Aí ele disse: misericórdia, não valeu não. Fechou a Bíblia novamente, abriu segunda vez, e quando ele leu o segundo versículo, o versículo dizia: vai tu e faz o mesmo. Aí ele disse: está repreendido, e tirou uma terceira vez. Nessa ocasião o texto dizia: o que tens de fazer, faze-o depressa. Aí ele disse: está amarrado, não valeu não. Aí tirou uma quarta vez, e dessa vez o versículo dizia: até quando relutarás em dar ouvidos à minha voz? Então, embora seja uma anedota, mas o que é que ela nos diz? Que se você não observar essas 3 coisas básicas, quem está falando? Para quem foi dito isso? A quem se dirige essa palavra? E de que assunto se está falando? Você pode chegar a um absurdo desse da história de Judas. Judas foi enforcar-se, vai tu e faz o mesmo, o que tem que fazer, faz-o depressa, e até quando você vai resistir em obedecer à voz do Senhor? Então nós precisamos observar essas 3: quem fala, para quem fala, e o assunto, sobre o que está falando. Além dessas 3 observações que são as primárias, você pode ter mais outras 3. Quem está tomando nota, você pode observar onde, o lugar, quando, o tempo ou o momento. E a terceira, quem está presente, como nós fizemos com a parábola de Lucas 15, pela manhã. Jesus, um grupo dos publicanos e pecadores, outro grupo dos escribas e fariseus. Então, onde, o lugar, quando, o tempo, o momento, e quem, os personagens. Só aí os irmãos já perceberam que vão 6 observações no texto, 6 coisas a serem observadas.
Mas vamos aqui para os exemplos das três primeiras. Quem está falando, para quem e o assunto, sobre o que? Todo mundo aqui conhece o Salmo 101 e o versículo 6? Sim. Vamos lá? Salmo 101 e o versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. A pergunta básica aqui é: quem disse isso? Eu já fui convidado para pregar uma vez num congresso de jovens, que o tema do congresso era esse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A impressão que nós temos deste versículo é que quem está dizendo isso é Deus. Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não sei se alguém já conhecia esse versículo e tinha essa ideia de que isso é uma fala de Deus. Mas nós vamos ler o Salmo agora completo, e o exercício é observarmos quem fala, para quem está falando e sobre o que ele está falando. Qual é o assunto? Salmo 101. 101. Amém? Todos estão aí? Então vamos lá. A epígrafe de algumas Bíblias trazem o título em cima, do Salmo. Já diz aqui: Salmo de Davi. Mas vamos observar o texto, limpo e seco. Diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Observe que é alguém se dirigindo a Deus. Este salmo é uma oração. Então o salmista está dizendo: eu cantarei a misericórdia e o juízo, cantarei a ti, Senhor. Então nós já sabemos quem fala e para quem ele está falando. O salmo é uma oração, então o autor dessa fala é o salmista, que é identificado como o rei Davi. E ele está falando ao Senhor. É uma oração. Versículo 2: portar-me-ei, ele está dizendo: eu me comportarei, ou me portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Versículo 3: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Verso 4: um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Verso 5: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Verso 6: os meus olhos, os olhos de quem? De Davi, do salmista. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Outras versões diz: procurarão, repousarão sobre os fiéis, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A casa de quem aqui? Veja que facilmente nós somos levados a achar que é Deus falando da sua casa, mas é Davi quem está dizendo essas palavras. Que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Agora olhe o 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Então observe
que é uma oração de Davi ao Senhor. Vamos lembrar que Davi é o rei, e na condição de rei, Davi não somente é o poder executivo, como ele é também o poder judiciário, com poder para condenar à morte, para sentenciar quem o rei determinar que seja morto, era executado. Então, por isso que Davi diz aqui: eliminarei, destruirei, desarraigarei, não ficará perante mim, porque o rei acumula essa função de juiz, com o poder de dar uma sentença, inclusive uma sentença de morte. A quem Davi está dizendo isso? Ao Senhor. É uma oração. Aí vem a terceira observação. E de que ele está falando? Essa oração de Davi é um compromisso de Davi diante de Deus, de não se misturar com os ímpios, de não, vamos usar uma expressão bem nordestina, se acoloiar com os pecadores, de não acobertá-los, antes de não querer a companhia deles, a presença deles, mas procurar os que são fiéis e os que andam em retidão para lhe servirem, servir ao rei na sua casa, no seu palácio, e sentenciar aqueles que andam no caminho do pecado. Agora, a terceira observação: de que Davi está falando? Observa aí o versículo 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. A pergunta aqui é: o que são essas coisas más que Davi está falando? Eu me lembro, acho que todo mundo ouviu alguém aqui citar esse versículo e se referir à televisão, ao aparelho de televisão. Hoje, como a tecnologia aumentou, está mais para a internet do que para a televisão. Não porei coisa má diante dos meus olhos. É Davi dizendo ao Senhor, assumindo o compromisso com Deus. Mas se eu perguntar a vocês, o que são as coisas más? O texto fala de televisão? O texto fala de internet? Não, até porque não haviam essas coisas ainda. Isso pode ser por uma aplicação. A programação da televisão, a exposição da internet, das redes sociais. Tem coisa má? Tem. Mas quando Davi escreveu, o que eram as coisas más? Que ele está dizendo: nada das coisas más se me apegará. Nada disso vai me pegar. Eu não vou me envolver com nenhuma dessas coisas más. Quem pode me dizer quais são as coisas más? Quem é que vai me dar essa resposta? Os ídolos. Mulheres. Irmã Ivanila já foi para o contexto remoto, lá para o Salmo 51. Mas o que foi que nós falamos de manhã? O contexto imediato tem primazia sobre o contexto remoto. Senão a gente vai ficar pensando na vida de Davi todinha e imaginando o que é que ele estava querendo dizer. Onde é que a gente vai cavar? Aqui mesmo, nesse texto, no Salmo 101. É aqui que a gente vai cavar. No verso 104 ele fala que um coração perverso se apartará. Sim, nada se me apegará e a perversidade. Aí eu vou dar uma dica para a gente observar no Salmo e ficar mais claro. Praticamente cada versículo desse, Davi vai citar um pecado e a sua rejeição a esse pecado. Vamos observar? Todo mundo de olho no Salmo. No verso 3 ele fala coisa má, genericamente, termo mais abrangente, né? Não se me apegará, nada, nenhuma dessas coisas mais. Então veja, aí começa no verso 4, ele diz assim, aliás, no 3 ainda ele diz: a obra daqueles que se desviam não se me apegará a mim. O desvio. No verso 4, um coração perverso, a perversidade
perversidade. Qual será a atitude de Davi diante da perversidade? Se apartará de mim. O homem mau, a maldade, não o conhecerei. No verso 5, a murmuração, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Vamos fazer o seguinte: eu vou dizer o pecado e vocês dizem a reação de Davi. Combinado assim? Eu anuncio o erro e vocês dizem a sentença, a punição. Então vamos retomar. Versículo 3, parte B. Aborreço a obra daqueles que se desviam. O desvio, qual é a reação? Não se apegará. Não se me apegará. Obra de desviado não é comigo. Versículo 4. Coração perverso. Se apartará de mim. A maldade ou o homem mau? Não conhecerei. A murmuração do próximo às escondidas. Eu o destruirei. O olhar altivo ou a soberba. Não o sofrerei. Aí no 6 ele abre um parênteses. Ele vai dizer: nem murmurador, nem olhar altivo, nem quem tem o coração perverso, nem o desviado. Então Davi, não vai ficar ninguém trabalhando com você. Aí no 6 ele diz: os meus olhos vão procurar os que são fiéis, os que andam no caminho reto, esses estarão comigo, me servirão na minha casa. Aí retoma a lista de pecados no versículo 7. Vamos lá, vou dizer o pecado, vocês dizem a reação. O engano, Não ficará na minha casa. e a mentira, Não estará vivo perante os teus olhos. e os ímpios ou a impiedade, destruirei. E os que praticam a iniquidade, desarraigarei. E é o sentido de arrancar da terra, de eliminar. Então quem é que está falando aqui? Davi. Para quem ele está se dirigindo? A Deus. É uma oração. Qual é o assunto do salmo? A rejeição ao pecado e o compromisso de estar com aqueles que são fiéis. Então a mensagem aqui é a mensagem do cuidado com a mistura. Cuidar, as más conversações corrompem os bons costumes, diz Paulo em 1 Coríntios 15. Então evite andar como mentiroso, evite estar no meio de quem engana, evite privar da companhia do soberbo, do olhar altivo, do desviado, para que você não sofra a influência, a ingerência dele. Agora veja que isso é um compromisso de Davi diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu vou fazer assim. Eu conheci um pastor antigo, ainda vivo, que ele dizia, especialmente aos novos convertidos, ele dizia: olhe, só se acompanhe com quem for mais crente do que você. Não queira andar com quem é menos crente do que você. Aí ele explicava, ele dizia: porque se você andar com alguém que é mais crente do que você, a tendência é ele lhe puxar para o mesmo patamar dele. Mas se você andar com um que é menos crente do que você, a tendência é ele puxar você para baixo, para o padrão dele. Então essa é a ideia geral do salmo. Mas viram aqui que nós observamos quem está falando, para quem e o assunto. Nem sempre nós fazemos essa simples observação no texto bíblico. Eu me lembro que eu já vim em posse de círculo de oração. Alguém dá para a nova dirigente Esdras, capítulo 10, verso 4: levanta-te, porque a ti pertence este negócio. Transição de comissão de visita. Aí diz para a dirigente nova que está chegando: levanta-te, porque a ti pertence este negócio. Tema de congresso, eu já vi, Esdras 10, 4: levanta-te, porque a ti pertence esse negócio. Será que esse texto está sendo usado adequadamente? Vamos fazer o teste. Quem foi que disse isso? Levanta-te.
dizendo isso? Quem é que precisa se levantar? E a terceira pergunta: que negócio é esse que pertence a alguém que nós não sabemos ainda quem é? São três observações: quem mandou se levantar, quem é que precisa se levantar e assumir o negócio, e terceiro, que negócio é esse? Vamos olhar Esdras, capítulo 10, e o versículo de número 4. Deixa eu adiantar aqui uma orientação que nós vamos dar, é a próxima. Considerar o contexto histórico. Em que época foi escrito o livro de Esdras? Seria quando, né? Que seria o quando? Que tempo? Olha, o povo de Judá foi arrancado da terra e levado para o cativeiro, que foi em Babilônia. Mas quando eles foram levados cativos por causa da sua desobediência, Deus fez promessas pelo ministério do profeta Jeremias que os faria retornar para aquela terra. Então o povo foi para o cativeiro, voltou do cativeiro, e quando voltou do cativeiro, qual era onde eles estavam? Que é o lugar. A situação de Jerusalém era o templo destruído, a cidade arruinada, suas portas arrancadas e os muros derribados. Aí Deus levanta Neemias para cuidar da parte administrativa, liderar os homens na reconstrução dos muros, enfrentar a oposição de Tobias, Sanbalate e a sua turma. E Deus levanta Esdras para liderar a vida espiritual do povo. Um é o líder administrativo, outro é o líder espiritual. E Esdras promove uma verdadeira reforma, um verdadeiro avivamento, porque ocorre um fato inusitado: eles acharam o livro da lei do Senhor. A palavra de Deus estava tão esquecida, tão desprezada, tão relegada para lá, que de repente foi encontrado o livro da lei. E eles fizeram um púlpito de madeira, e vários homens se revezaram lendo a lei do Senhor. E quando a palavra de Deus estava sendo lida, porque essa palavra é viva, eficaz e penetrante, eles chegaram no texto que dizia que os homens de Judá não podiam se casar com mulheres estrangeiras. Foi exatamente. E quando essa palavra foi lida, parece que eu estou vendo os homens olhando uns para os outros ou para as suas mulheres. Eita! E agora? Minha mulher é estrangeira. Minha mulher não é de Judá. E a palavra está dizendo que eu não posso me casar, os casamentos mistos, com pessoas de outras nacionalidades. Mas a palavra foi tão eficaz, tão penetrante no âmago, no interior do povo, que o povo decidiu mandar embora as mulheres estrangeiras e os filhos, frutos dos casamentos mistos. Olha que coisa terrível, irmão. Imagine você casado com uma moabita, como Boaz com Ruth. Imagine você casado com uma midianita. Imagine você casado com uma mulher de Babilônia, da Caldeia, e você agora dizer que você vai embora os filhos também com ela, para cumprirmos a lei do Senhor, porque nós atropelamos a palavra de Deus lá atrás, e agora nós vamos consertar essas coisas. Então o povo decidiu: só tem um jeito, é se divorciar e mandar embora. Aí eles chegaram para Esdras, que era o sacerdote, e disseram: levanta-te, Esdras, porque a ti pertence este negócio. Vamos ver aqui no texto, o versículo é o 4,
você vai pegando o contexto um pouquinho antes do início do capítulo, ó. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças. Aí você vai percebendo os personagens. Quem? Esdras, ajoelhado e prostrado, fazendo o quê? Chorando, confessando o pecado do povo. E quem mais? Uma grande multidão de homens, mulheres e crianças israelitas. Versículo 2. Pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, apareceu outro personagem, Secanias. Quem vai ter menino aí, olha um nome bonito para botar no menino. Secanias. Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: olha a palavra de Secanias: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Qual era a esperança que ainda havia? Versículo 3: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, que despediremos, mandaremos embora todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se tudo conforme a lei do Senhor. Pregação dura essa de Secanias, não foi? Consertar o erro que já estava feito, desmanchar o mal feito. Aí chega no versículo 4: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Aí verso 5: então Esdras se levantou e ajuramentou, fez juramento dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e de todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Aí aqui, repito as palavras do pastor Anchieta, foi o dia que se deu mais carta de divórcio, de uma vez só, porque era um conserto do povo, retornando ao padrão da lei do Senhor. Agora você imagine você dando posse a uma dirigente de círculo de oração e dizendo: levanta-te, porque a ti pertence este negócio. O negócio nem tem a ver com oração, nem tem a ver com visita, nem tem a ver com ministério pastoral. É outra coisa, é outro assunto, e a gente está usando o texto fora do seu contexto, porque não observou quem falou, para quem falou e principalmente sobre o que está falando. Então, está aqui dois exemplos dessa observação dos elementos básicos do texto. Quais são os três primeiros? Vamos dizer? Quem fala, para quem está falando, e o assunto de que fala. Quais são os outros três secundários que vem depois? Onde, o lugar, quando, o momento. Por isso que é importante ver aqui que isso aqui é depois do cativeiro. O povo retorna à sua terra e está havendo um avivamento, um momento de conserto diante do Senhor, de resgate da aliança com Deus. E quem são os personagens envolvidos? Esdras, Secanias, que foi quem teve coragem de dar a palavra, e os homens, mulheres e crianças de Israel, e as mulheres estrangeiras com os filhos mistos, estrangeiros que seriam mandados embora. Como é diferente, né, irmão, de você comer um versículo
e de você mastigar o capítulo, ou pelo menos o contexto dessa passagem bíblica. Muito bem, vamos para uma quarta orientação. Vou repetir as orientações desde manhã. Primeira orientação: depender do texto. O texto é quem tem que me dizer. Se o texto não diz, eu posso inventar? Não, senhor. Tem que depender do texto. Segunda orientação: o significado das palavras também são ditos no contexto. O contexto é quem vai identificar o sentido da palavra. Terceira orientação: observar os elementos básicos do texto. Quem fala, para quem fala e o assunto de que está falando. Além dos elementos secundários: onde, quando e quem. Quem são os personagens envolvidos. Uma quarta orientação para a interpretação do texto é considerar a limitação dos capítulos. Deixa eu dizer uma explicação importante. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Sabiam disso, irmãos? A Bíblia foi escrita como a gente escreve uma carta, sem divisões de capítulos ou versículos. Mas aí alguém teve uma ideia, sem dúvida alguma, uma ideia excelente. Vamos dividir o texto por capítulos e em unidades menores chamadas versículos, porque quando a gente quiser localizar, é só dizer o livro, o capítulo e o versículo. Não, foi feito antes de Lutero. Na Reforma Protestante, se eu não me engano, 1400 e alguma coisa, começou a ser dividido em capítulos, e a divisão em versículos foi depois. Mas em 1517, na Reforma Protestante, ela já estava toda dividida em capítulos e versículos. Mas, por exemplo, nos dias de Jesus, em Lucas 4:16, está escrito que Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado. Então, nessa época não estava dividido ainda em capítulos e versículos. E foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Imagine, se na nossa Bíblia Isaías tem 66 capítulos, imagine 100 capítulos, o rolo inteiro. Aí o texto diz assim: e ele achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pelo que me ungiu. Literalmente Jesus achou. Que hoje é fácil, você diz Isaías 61, versículo 1. Mas imagine, tira os capítulos e os versículos, e agora entrega o livro a alguém e diga: acha aí onde é que está, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Literalmente Jesus achou, porque não tinha capítulos nem versículos. Hein? Achou o quê? Exatamente. Deve ter procurado, até porque é o texto da sua pregação. Depois que ele lê, ele devolve o rolo e diz: hoje se cumpriu esta palavra entre vocês. Essa Bíblia tem para vender uma parte do palácio. Isso. Agora, foi uma brilhante ideia, mas ela nos causa um prejuízo se a gente não atentar para essa orientação. Qual é o prejuízo? É que muitas vezes, acontece várias vezes isso, a pregação foi cortada no meio, botaram um capítulo lá, encerrando e começando outro capítulo. Então imagine que uma mensagem que vinha sendo desenvolvida, o capítulo veio e torou a mensagem no meio. E nós criamos um hábito, um mau costume, que agora que a gente vai descobrir que é um erro, de ler o texto dentro dos limites do capítulo. Eu acredito que vocês nunca viram alguém fazer a leitura oficial começando num capítulo e terminando no outro. Não é verdade? A gente só fica dentro do limite do capítulo. O máximo que você lê é até o último versículo do capítulo. Mas a ideia do texto, a mensagem do texto, muitas vezes não termina quando termina o capítulo. Ela continua no capítulo seguinte. E se nós não soubermos disso, a gente vai perder
às vezes, a parte principal da mensagem. Vamos ver alguns exemplos disso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12 e 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Observe o texto. Hebreus 12 e 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, observe o primeiro versículo. Portanto, nós que estamos rodeados de quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. A pergunta de interpretação aqui é: o que significa ou quem são essa nuvem de testemunhas? O que é essa nuvem? A ideia de nuvem aqui é de substantivo coletivo, quando você diz uma nuvem de gafanhoto, uma nuvem de codornizes, ou seja, um bando, muita gente. Uma nuvem de testemunhas aqui é muitas testemunhas. Aí eu vou dizer a vocês o que eu já ouvi ao longo da fé na igreja. Eu já ouvi um pregador dizer: essa nuvem de testemunhas são os incrédulos, os descrentes, os ímpios, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Eles estão observando o seu comportamento, a sua conduta. Por isso a Bíblia diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Já vinham dizendo que são os demônios. Isso. Aí já ouvi outros pregadores dizendo: não, essa nuvem de testemunha são os anjos de Deus, que ficam nos pastorando para ver o que é que a gente está fazendo. Quando você pensa que está sozinho no canto, não tem ninguém lhe vendo, mas tem um anjo espiando você, prestando atenção no que é que você está fazendo. É a nuvem de testemunhas. E já ouvi também outro pregador dizer, como ouviu o pastor Damião, que a nuvem de testemunhas são os demônios que ficam prestando atenção no que é que a gente faz de errado, para correr e enredar Satanás, que é o acusador. Agora nós estamos aprendendo desde manhã que nós temos que depender do texto. Para me dizer quem são a nuvem de testemunhas, ou para afirmar que elas são os ímpios, ou os anjos de Deus, ou os demônios, eu preciso encontrar isso no texto. E eu já vou adiantar que nós não temos nenhuma das três coisas do texto: nem anjo, nem demônio, nem os ímpios. E quais são essa nuvem de testemunha? Observe qual é a primeira palavra do versículo. Portanto. O que é um portanto? É uma conjunção conclusiva. A conjunção conclusiva, ela tem o papel de ligar o que vinha sendo dito com a conclusão. O pastor está dando culto de doutrina aqui, está ensinando os irmãos, aí ele diz: concluindo, irmãos. Pronto, é o portanto. Agora que ele vai fazer o fechamento. Diante de tudo o que foi dito, a conclusão é essa. Por isso é uma conjunção conclusiva.
Agora, o resumo, a aplicação. Diante disso, o que concluímos é isso. Ou seja, é a parte principal da mensagem. É o filé mignon da mensagem. Agora, se a primeira palavra do capítulo 12 é a conjunção, e ela liga uma mensagem à sua conclusão, a conclusão está do 12 em diante. É isso aí que nós lemos. Agora a mensagem está onde? No capítulo 11. Os heróis, olha, a irmã Ivanilda já interpretou. A nuvem de testemunhas são a galeria dos heróis da fé do capítulo 11. É que o escritor não tinha terminado ainda, mas na divisão está no capítulo 12, torando a mensagem. Aí nós ficamos com a nuvem de testemunha de um lado e com a conclusão da pregação do outro. Mas dificilmente nós exploramos ou abordamos o texto juntando as duas peças. Aí é que está a orientação da interpretação. Então pode observar que no final do capítulo 11, depois de falar de Abraão, de Abel, de Sansão, de Jefité, dos heróis da fé todos, aí ele diz assim: todos estes alcançaram testemunho. Se eles alcançaram testemunhos, eles são então testemunhas, exemplos, modelos para nós. Aí o texto diz: homens dos quais o mundo não era digno. Aí o 12 diz: portanto, já que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, exatamente, corramos, já que temos toda essa galeria de heróis da fé, de exemplos, de modelos, de referenciais, qual é a conclusão? Vamos correr a carreira que nos está proposta, e vamos correr com paciência. Na verdade, a melhor tradução aí é correr com perseverança. É que a palavra paciência, ela admite a tradução de perseverança. Mas veja que quando você tem a versão que traz paciência, fica mais difícil de entender. Porque como é que alguém corre com paciência? Quando você diz assim, fulano é muito paciente, geralmente você pensa numa pessoa devagar, né? Tranquila, que não se aperreia muito com as coisas. Uma pessoa impaciente, geralmente ela é acelerada. Como é que se corre pacientemente? Só se for em câmera lenta, né? Na verdade é que a ideia de paciência aqui não é essa não. A ideia aqui, aí você vai para a leitura comparativa de versões. A sua, veja aí, Damião, como é que traz? Se traz Hebreus 12, 1, se traz corramos com paciência. Aí você vai encontrar outra que vai dizer corramos com perseverança. E aí sim, correr com perseverança é correr e não parar de correr. É correr e não desistir da caminhada. É correr e não mudar a rota. É correr e não voltar atrás. Correr com perseverança lembra a palavra dos anjos a Ló: escapa-te por tua vida e não pares em toda esta campina. Corra com perseverança. Como é que diz, pastor Damião? Não entendi. Não, tá não. Diga aí, pastor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tesnasmente nos envolvem e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança, porque Abel não desistiu, Abraão não desistiu, Sansão não voltou atrás, Jefité também não desistiu. Então nós devemos nos moldar por esses testemunhos de fé. Então veja que a ideia foi cortada pelo caminho. Vamos ver um outro exemplo em que a mensagem não terminou, mas o capítulo cortou. 1 Pedro, capítulo 3. Isso aqui é bastante interessante.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 1 diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Até aqui. Qual é a primeira palavra do capítulo? Semelhantemente. Semelhantemente. E do mesmo modo, Do mesmo modo. submissas. Aí eu pergunto: semelhantemente a quem? Que está antes. Do mesmo modo, que modo? Veja que o capítulo já começa como continuação do capítulo anterior. Qual é o assunto? Quem é que está falando aqui essas palavras? Quem é que falou isso? As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Quem foi? Autor da carta. O apóstolo Pedro, o autor da carta. Para quem ele está falando? Para as mulheres casadas, as esposas cristãs, crentes. Qual é o assunto que ele está falando? Tem que voltar. Submissão das mulheres aos maridos. Tem outra versão, aí você vai para a leitura comparativa de versões. Tem outras versões que, em vez de submissão, ela traz sujeição. Sujeitai-vos a vossos maridos. Esse é um tema delicado. Ontem à noite eu preguei no culto da família, mexi nisso daqui, mas pouca gente fala sobre isso aqui hoje, porque parece que está fora de moda. Está aí o movimento feminista, o empoderamento das mulheres. Então ninguém quer falar mais de submissão das mulheres aos maridos. Gera um certo incômodo. Mas antes de analisarmos o texto, vamos só lembrar aqui um aspecto doutrinário. Quando Deus criou a família, Deus estabeleceu uma hierarquia. Há um princípio de autoridade na família, que ele começa da seguinte forma: Cristo é o cabeça do marido. Quem é a autoridade sobre o marido? Cristo. Cristo é o cabeça do marido. Aí vamos para o segundo escalão da hierarquia. E o marido é o cabeça da mulher. O marido perdeu a cabeça. Na verdade, o marido que perdeu a cabeça é o seguinte: é o marido cujo Cristo não é a sua cabeça. A submissão da mulher ao marido não traz problema nenhum à mulher, sofrimento nenhum, se o seu marido for alguém que quem exerce a autoridade sobre a vida dele é Cristo. Agora, se Cristo não for o cabeça desse marido, é muito provável que essa mulher vai sofrer, como dizia minha avó, nas unhas desse marido que não tem Cristo como o Senhor da sua vida. Mas vamos entender a hierarquia. Cristo é o cabeça do marido. O marido que tem Cristo é o cabeça da mulher. E os pais, pai e mãe, devem ser cabeças dos filhos, autoridade sobre os filhos. Isso é um princípio hierárquico da família, está na palavra de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: qualquer elo dessa cadeia que for quebrado, que for rompido, trará problemas. Se Cristo não for o cabeça do marido, o marido vai trazer problema para a família. Se você quebrar o elo, se o marido não for o cabeça da mulher,
essa família também terá problemas. Uma família onde a mulher impõe, um casamento onde a mulher se arroa, se não fizer o que ela quer, bota uma cara feia, quando fica com raiva não tem mais relações sexuais com o marido. Vocês pensam que não tem essas coisas por aí afora, não? Tem. Porque as mulheres são muito inteligentes. Elas usam de artifícios para conseguir o que querem. Por isso alguém já disse que o homem é o cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço. Bota a cabeça para onde ela quer. Que o diga Sansão, não é? Que o diga Sansão. Era para ele ser o cabeça. Mas a mulher caningou, perturbou. Aí olha a chantagem. Quando ele começou a enganar: se me amarrar com 7 cordas virgens, eu perco a minha força. Aí o cabo acorda amarrado e a mulher gritando: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arrebenta as cordas como se fosse fio de algodão. Rompeu. Aí inventa outro negócio: se fizer 7 tranças no meu cabelo. Aí a mulher bota o homem para dormir no colo dela. Quando ele acorda, está com as 7 tranças e a mulher gritando: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. É preciso ser muito abestalhado, né? Para não notar que tem uma armadilha. Mas a mulher frecha. A mulher frecha o juízo do homem. Aí ela começou: você não me ama. Olha a chantagem emocional. Você não gosta de mim. Se o homem for em toda a chantagem que a mulher faz, ele se perde no negócio. Já dizia uma frase de um filme de Lampião que ele diz: mulher sempre pede além da conta. E se você for fazer tudo, você se perde. Não acho ruim não, irmãs, mas é desse jeito que acontece. Está escrito. Aí Dalila vai e diz: olha o desmantelo de Adão. Quando Deus disse: Adão, que foi que houve? Ele disse: a mulher que tu me desse me frechou e eu comi da fruta que não era para comer. E Paulo vai dizer isso: Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e induziu Adão. Então ela começou: você não me ama, você não fala a verdade. Se você gostasse de mim, você não escondia nada, você dizia a verdade. Aí o abestalhado foi dizer: porque nunca cortaram meus cabelos, e coisa e tal. Pronto, ela corta os cabelos. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensa que tinha o controle da situação, mas a mulher já tinha tomado o controle da situação. É verdade, é verdade. Eu conheço casamentos que acabaram por causa disso, que o homem não liderou e a mulher não se submeteu, não se sujeitou. E se os filhos não se submeterem à autoridade dos pais, outro desmantelo. Se Cristo não for o cabeça, gera um desmantelo na vida. Se o marido não for o cabeça, gera um desmantelo no casamento. E se os pais não forem cabeça dos filhos, gera um desmantelo na família. Qualquer elo que você quebrar, desmantela. Então Pedro diz aqui: sede submissas ou sede sujeitas a vossos maridos, para que se algum deles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavra pelo comportamento de suas mulheres. Aí alguém procura atenuar isso aqui. Eu já vi alguém tentando melhorar o negócio. Aí diz: não, submissão não é isso que o povo pensa, não. Da mulher se sujeitar ao homem, não. Não, submissão quer dizer sub de baixo, de missão. Submissão quer dizer que a mulher cumpre uma missão junto com o homem. É esse o significado de submissão. Eu quase que embarco nessa, porque é um negócio tão bonito, né? A mulher e o homem exercendo uma missão conjuntamente. Mas qual é a primeira palavra do versículo? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. A pergunta é: semelhantemente a quê?
A mulher deve se sujeitar ao marido semelhantemente ou do mesmo modo de quem? Aí, para você descobrir, você vai ter que ler o capítulo anterior, que é o capítulo 2. Aí veja, a gente vai falar para os casais, a gente só pega do 3 em diante, para frente, perdendo o começo da pregação de Pedro. Sara chamava Abraão de Senhor. Mas isso é do 3 em diante. Depois ele dá Sara como exemplo. Mas no anterior, que foi interrompido pelo capítulo 3, para a gente ganhar tempo, dê uma olhada no versículo 13, 2 e 13. Capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, 14. quer aos governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que os fazem bem. O assunto é o mesmo, é submissão, mas aqui é para se submeter a quem? Ao rei, ao governador, ou a quem o governador enviar, às autoridades, para punir os malfeitores e elogiar o homem de bem. Submissão às autoridades. Sejam sujeitos, submissos às autoridades constituídas. Agora olha o versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Continua falando do mesmo assunto, submissão, só que agora não é ao rei, nem ao governador, nem às autoridades. E agora está falando para quem? Para os servos, os escravos. Sejam sujeitos aos seus senhores, os senhores de escravos, sujeitos ao rei, sujeitos ao governador, sujeitos às autoridades. Quem é escravo, sujeito aos seus senhores, não somente aos que são bons e humanos, mas também aos senhores maus. Sujeitai-vos a eles. E Pedro vai dizer uma coisa dura no 19. Ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, padeça, sofra injustamente, mas ele não se levanta contra a autoridade. Submissão às autoridades, submissão aos senhores de escravo. Aí agora vem o 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. 3 tipos de submissão. E a submissão da mulher ao marido é ilustrada, é exemplificada com a sujeição às autoridades e com a sujeição do escravo aos seus senhores. Romanos 13, né? Isso. Não é à toa que no capítulo 3 em diante ele vai seguir dizendo: como Sara, que era sujeita ao seu marido, ou submissa ao seu marido, chamando-lhe de Senhor, porque é semelhantemente aos servos. Pois não, pastor? Mas a gente tem que ver que o homem tem que ter autoridade. Sim, com certeza. Todo mundo de autoridade É verdade. Mas o que tem hoje de relacionamentos e que o marido é desautorizado pela mulher. Eu conheço a história de um obreiro que foi ao pastor presidente e acertou a jubilação dele. Quando chegou em casa que disse a mulher voltou lá no pastor presidente e disse: não, ele não vai ser jubilado não, nem vai sair de lá. Desmanchou o que havia sido acertado entre o pastor presidente e o pastor do campo, da cidade. É bonito um negócio desse. A mulher que comanda, é quem lidera, é quem faz o negócio. Obviamente, irmãos, aí podem me perguntar: e quando o homem é ruim? E quando o marido é mau? Está aqui o exemplo: semelhantemente, sujeitados, que eles sejam ganhos sem palavra, né?
Alguma mulher já resolveu algum problema falando no pé do ouvido do marido, reclamando? Geralmente a mulher diz assim: eu falo, eu avisei, eu disse, mas ele não me deu ouvidos. E falar resolve pouca coisa. O conselho que eu dou é o seguinte: fale com o cabeça dele. Quem é o cabeça do marido? É Cristo. Fale com ele. Mas ele não quer saber de Cristo, mas Cristo continua sendo autoridade sobre ele. Jesus sabe o que fazer. Eu conheço exemplos, pelo menos 2, pastor Chico, que o marido desceu à sepultura, não quis se aprumar, não quis se endireitar. O Senhor deu chance, deu oportunidade, falou, mas não resolveu, desceu à sepultura. Irmã Raimunda Santos dizia: tem gente que trabalha e tem gente que dá trabalho. Eu oro para Jesus abençoar os que trabalham. E os que não trabalham, mas dá trabalho, eu peço a Jesus: prepara e leva, que é para dar sossego aos teus servos, os pastores, porque nem trabalha, nem ajuda, mas dá trabalho. Vocês tenham cuidado aqui, não queiram ser crente que dê trabalho ao pastor Cristóvão não, viu? Senão eu vou orar também, Jesus preparar e levar vocês, que é para dar sossego a ele. Ele está assim ainda novo, mas deixa ele tirar mais uns anos aqui em Bento Fernando, que ele vai ficar com o cabelo bem branquinho, viu? Entenderam então a orientação? Eu preciso considerar que nem sempre o assunto termina num capítulo, ele continua em outros capítulos. Olha, para você ter uma ideia, a oração sacerdotal de Jesus, a última reunião de Jesus com os discípulos, sabe quantos capítulos dura essa reunião? 5 capítulos. Ela começa em João capítulo 13, vai para o 14, vai para o 15, vai para o 16 e vai para o 17. No 18:1 diz: saindo dali ele foi para o Getsemane. 5 capítulos, uma reunião. O Sermão do Monte é um outro exemplo. 3 capítulos, 5, 6 e 7. Então quando você vai considerar onde, é na montanha. Quando, é a mesma ocasião em que foi dito isso, foi dito aquilo outro. Quer ver um outro exemplo? Nós somos da Assembleia de Deus, e no tocante à doutrina da salvação, nós seguimos a linha arminiana. E o arminianismo é uma corrente de entendimento da doutrina da salvação que crê na responsabilidade do homem perante a sua salvação e diante de Deus. É muito simples. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. O poder de decisão está na mão de quem? Está na mão do pastor? Está na mão da sua mãe que é crente? Está na mão da sua avó que é do ciclo de oração? O poder de decisão está na sua mão. Nós lemos aqui de manhã João 3, verso 19, que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens, olha de quem é a responsabilidade, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, doutrinariamente, nós somos arminianos. Nós pregamos o evangelho para que as pessoas façam a sua escolha diante de Deus. E cada homem e cada mulher é responsável pelas decisões, pelas escolhas que faz na vida. E atrás de cada escolha há uma consequência. Quando nós fazemos a escolha certa, quando nós escolhemos em Deus, há uma consequência positiva, benfeitora para as nossas vidas. Mas quando a gente faz uma escolha errada, a consequência é negativa, prejudicial. Então liberdade é uma faca de 2 gumes.
se você não souber lidar direito com a liberdade, você acaba se cortando e se ferindo com a sua liberdade de escolha. Pois bem, nossa igreja tem esse aspecto no seu credo, arminiano. Mas eu já estive em cultos em que parece que a gente está numa igreja calvinista, presbiteriana, que exagera na soberania de Deus e o homem não tem responsabilidade nem condição nenhuma de fazer a escolha. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, por exemplo, alguém citando João capítulo 15, que está no contexto da última reunião de Jesus com os discípulos, com os apóstolos. Aí ele diz assim: a Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vás e deis fruto. Eu fico imaginando quando chega na hora do apelo, a gente chamando as pessoas para aceitar Jesus, e a pessoa pode até dizer assim: não, eu não vou agora não. Vocês não acabaram de dizer aí que não é a gente que escolhe? Foi Jesus quem nos escolheu, então no dia que ele me escolheu eu vou. Já que não sou eu, a escolha não é minha, é dele. Aí vamos aplicar aquela orientação. Quem está falando? Quem disse essas palavras? Não fostes vós que me escolheste. Quem disse isso? Jesus. Nós já vimos que o contexto é da reunião de Jesus com seus apóstolos. A quem Jesus está dizendo isso? Aí alguém apressadamente diz: a igreja, para nós. Olha como é importante considerar onde e quando. Jesus está num cenáculo com os seus apóstolos, os 12. Então faz todo sentido. Jesus está falando com aquele grupo de 12 e ele está dizendo: não vos escolhi, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Mateus estava sentado na coletoria, Jesus chegou e disse: segue-me. Outro grupo maior estava à beira da praia, a noite toda não haviam pescado nada. Jesus manda lançar a rede, a pesca maravilhosa. Jesus diz: venham comigo que eu vou fazer vocês de pescadores de homens. E eles, deixando tudo, o seguiram. De fato foi Jesus quem escolheu os 12. Ele mesmo disse: eu não vos escolhi 12, mas um de vós é um diabo. Então quem está falando? Jesus. Para quem ele está falando? Para os 12, o colegiado apostólico. Agora vem mais importante o assunto. De que escolha Jesus está falando? É escolha para a eternidade? É escolha para a salvação? É escolha para ir para o céu? Ou é escolha para o apostolado e para o chamado ministerial? Olha o que é que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. A ideia de nomeação para um cargo ou para uma função. Para quê? Foram escolhidos e nomeados para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A escolha é ministerial, não é para a salvação. Então veja que se você não observar quem fala, para quem ele disse essas palavras, não vá pegando tudo que está na Bíblia, foi para a igreja, foi para nós. Senão quando você lê, foi Judas e enforcasse, vai tu e faz o mesmo, e você vai pegar para você também. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Parece que não estão entendendo muito, não. Mas guarde essas observações. Quem está falando, para quem e sobre o quê? Outro versículo calvinista citado fora do contexto é o Salmo 100, que diz assim: foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Parece a ideia calvinista mesmo, que a escolha não é nossa, não é da responsabilidade do pecador. Está dizendo que foi Deus e não nós. Mas a pergunta é: nós quem? Quem são esse nós? É a igreja?
No Salmo 100 está falando de igreja. Quem é que fala no Salmo? Quem foi que disse essas palavras? O salmista. Provavelmente o Salmo 100 é um salmo de Davi. Então Davi está dizendo: foi ele que nos fez. Davi se inclui: povo seu e ovelhas do seu pasto. Quem é esse nós que Davi está falando? Davi era o quê? Judeu, israelita. Então ele está dizendo: foi ele que nos fez, nós, Israel, povo seu. Foi ele e não nós. Israel não se converteu ao Senhor, Israel não escolheu a Deus, mas Deus escolheu Abraão e disse: de ti eu farei uma grande nação. Então de fato foi ele e não Israel quem o escolheu e o fez povo seu, povo de Deus, povo que se chama pelo seu nome. Mas igreja é outra coisa. Igreja é pregação do Evangelho e conversão, arrependimento, confissão e abandonar o pecado para seguir a Cristo, andando em novidade de vida. Se não passar por essa decisão, nada feito. Estão entendendo? Então quem fala, para quem e sobre o que? Qual o assunto? Vamos a uma quinta orientação para evitar erro de interpretação. Considerar, nós falamos até agora bastante do contexto imediato, remoto, o contexto textual da passagem bíblica. Leia bem antes, leia bem depois, volte lá para trás, vá lá para frente, até você entender tudo que se passa naquela passagem bíblica. Agora nós vamos falar sobre o contexto histórico, que está ligado àquela observação: quando, em que momento foi isso daqui. Vamos ver alguns exemplos aqui. Salmo 126. Olha o número do Salmo. Salmo 126. Diz assim: quando, já começa com o indicativo de tempo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de canto. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Deixa eu abrir aqui para ler o Salmo todo. Salmo 126. Traze-nos outra vez, ou faze-nos regressar, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está aqui 2 versículos de um culto de missões. Vai se falar em obra missionária, pega o Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão ou ceifarão com alegria. Aí o 6 ele repete a mesma ideia de semear e colher, de chorar e se alegrar. Aí o 6 vai repetir dizendo: aquele que leva a preciosa semente, ou seja, semeia, andando e chorando, ou seja, em lágrimas, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, cegará, colherá com alegria, vai trazer os molhos alegremente. Eu pergunto:
Estamos falando de interpretação. Nós temos que depender de onde? Do texto. Outras passagens, como a parábola do semeador, a semente é a palavra. Um semeador saiu a semear. Mas eu quero saber aqui no Salmo 126. Aqui a semente é a palavra, é a evangelização. Levar a preciosa semente andando e chorando é o evangelismo. Lá na Agrovila, lá no distrito agora, Lagoa de Pedras, na zona rural aqui do município de Bento Fernandes, e voltar trazendo os seus molhos com alegria. É os novos convertidos que a gente ganhou. O que é que vocês acham? A gente diz isso, não diz? Não já viram tudo que a gente diz? Mas eu quero a interpretação do texto. E o que é que o Salmo está falando? Quando foi que eles choraram? Quando foi que o povo chorou? No cativeiro. Quando foram para o cativeiro. Quando foi que eles sorriram? Quando voltaram do cativeiro. Qual é o assunto que o Salmo está tratando? O retorno para a sua terra. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, a Jerusalém, nós estávamos como os que sonham. Ou seja, eu não estava nem acreditando que era real. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a esse, porque eles foram levados embora para bem longe. Mas agora o Senhor fez eles voltarem para a sua terra. Aí a conclusão que o salmista chega é: o que semeia em lágrimas é uma alusão ainda para o cativeiro. Cegarão com alegria. O que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, voltará. De qual volta o Salmo está falando? Da volta do cativeiro. Aí a gente pega só 2 versículos, arranca do Salmo, não quer saber qual é o tempo, nem qual é a circunstância, nem quem são os personagens, e a gente já aplica no outro negócio. Exatamente, esse é o versículo da comissão de visita. Porque nem toda semente será a palavra, nem toda colheita será o ganho de almas. Quem vai dizer o que é a semente e o que é a colheita? É o contexto onde a palavra está inserida, onde a palavra aparece. Muito bem, mas continuando em contexto histórico, o Salmo 126, não esqueça o número, é 126. Ele está falando de que momento da vida do povo de Judá? O momento em que eles voltam do cativeiro. Então, é como diz a letra, no tempo de cantar chegou. O tempo de chorar já passou, o tempo de ser prisioneiro já passou, o tempo de ser escravizado já passou. Agora eles voltaram para a sua terra alegremente e cantando, sob a admiração das nações vizinhas. Agora vamos para o Salmo 137. É depois. 126 vem antes, 137 vem depois. Mas aí vamos observar o contexto histórico do Salmo 137. O onde e o quando. O texto diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Sobre os salgueiros, é uma árvore que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, os instrumentos musicais. Pois lá em Babilônia, aqueles que nos levaram prisioneiros, cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, aqueles que nos escravizaram, que os alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Resposta do povo: como cantaremos a canção do Senhor?
Você viu alguém feliz aqui? Você viu alguém cantando aqui? Porque qual é o tempo desse salmo? É o tempo do cativeiro. Onde é que eles estão? Na Babilônia, junto aos rios de Babilônia, chorando, lamentando, se lembrando de Jerusalém. Veja que o 126 vem primeiro e o 137 depois. Mas o que está descrito no Salmo 137 aconteceu antes, é o tempo do cativeiro. E o que está celebrado no Salmo 126 é depois, é o tempo do retorno e da vitória. No 137 eles estão semeando em lágrimas, mas no 126 eles já estão voltando com alegria. No 137 em Babilônia, alguém dizia: cante aí pra gente, e eles cheios de tristeza e de saudade de Sião dizia: como é que a gente vai cantar sendo prisioneiro em terra estranha? Mas quando Deus cumpre a sua palavra e muda o cativeiro do povo, aí no 126 ele diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Agora o povo estava cheio de canções, porque eles estavam alegres. Então o momento é completamente diferente. Mas quando você vai lendo na sequência do salmo, primeiro você encontra a volta, depois é que você vai encontrar o povo cativo. Mas a ordem do tempo é inversa. Então é preciso considerar o contexto histórico da passagem bíblica. Há algum tempo atrás, um presbítero da nossa igreja, ele me perguntou, ele disse: professor, me tira uma dúvida, aquela passagem bíblica que tem Acabe e Josafá, quando eles vão à guerra, os dois juntos, os dois são reis, afinal de contas, quem era o rei? Era Acabe ou era Josafá? E eu disse a ele: os dois eram reis. Aí fui explicar a ele o contexto histórico daquela passagem. Quando o povo pediu a Samuel um rei, Deus mandou ungir Saul, e Saul reinou sobre as 12 tribos. Depois Saul se desviou, e Deus disse a Samuel: até quando tu terás dó de Saul? Olha aí arminianismo, responsabilidade pelas escolhas. E olha que era Samuel intercedendo por Saul. Mas foi preciso Deus dizer a Samuel: Samuel, Saul não tem mais jeito não, Samuel. Até quando você vai se compadecer de Saul, tendo eu o rejeitado? Agora preste atenção, Deus só rejeita uma pessoa quando esta pessoa primeiro rejeita a Deus. Aí o Senhor diz a Samuel: por que Saul está rejeitado? Ele diz: porque aos que me honram, eu honrarei, e aos que me deixarem, eu deixarei. Deus só deixa quem primeiro o deixa. Deus só abandona quando primeiro ele é abandonado. Enquanto você não o deixa, nem o abandona, ele está em busca do perdido, interessado pelo perdido, varrendo a casa para achar o perdido e celebrando quando o perdido é encontrado. Agora, quando o perdido não quer deixar de ser perdido, o diabo diz assim: chegai-vos a Deus, ele se chegará. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas o primeiro passo quem tem que dar é o homem. Se tem uma doutrina, pastor Daniel, pastor Cheiro, que eu não tenho dificuldade, é com o arminianismo. Tem uma turma que vai para Campina Grande, na consciência cristã, por essa época do ano, volta cheio de caraminhola na cabeça, cheio de dúvida de coisa. Eu não tenho dúvida que a Bíblia é muito clara. A relação de Israel, de Deus com Israel, já ilustrava isso. Deus diz: eis que eu ponho diante de vós hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. É uma questão com duas alternativas: ou vida ou morte, ou bênção ou maldição. E Deus é tão bom que ainda dá a cola.
Ele diz: escolha, pois, a vida para que vivas. A questão está diante de nós e ele ainda dá a cola, ainda sopra a resposta. Mas como a responsabilidade da escolha é individual, ainda tem gente que diz: minha mãe mandou dizer por Maria não saber que o escolhido era você, a bênção, a vida. Ele diz: mas como eu sou teimoso, escolhi daqui a morte, a maldição. Ou não tem gente que faz isso? Tem, irmão. Tem gente que nasceu no Evangelho, criado no Evangelho, vacinado com escola dominical, ensinado no culto de doutrina, mas chega uma fase da vida que ele diz: não quero saber disso não. Eu quero voltar para o Egito. Lá tem as panelas de carne, os pepinos, as cebolas. Aí sai. Deixa de cantar, olha, no conjunto Acordes de Sião. Aí vai para o show de cebola ralada, chiclete com banana. Veja se não é gostar das cebolas e das panelas de carne do Egito. Agora, por que Deus não faz? A mãe ora, a avó chora, as irmãs da visita vai lá, dá uma palavra, mas ele tem uma escolha e uma liberdade dada por Deus. Então aprenda isso. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me deixarem, eu deixarei. Mas vamos voltar para o contexto histórico do reino de Israel. Saul é o primeiro rei, deixa o Senhor. Aí o Senhor diz a Samuel: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho me provido de um dos seus filhos para ser rei sobre Israel. Aí Deus levanta Davi no lugar de Saul. Então Davi é o segundo rei. Primeiro ele rei de Judá, depois os anciões de Israel vêm e diz: reina sobre nós. Aí Davi é o segundo rei. Depois de Davi, Deus levanta Salomão, é o terceiro rei, um período chamado Reino Unido. Mas quando Salomão morre, o seu filho Roboão, que era o sucessor para reinar em seu lugar, faz uma besteira. Uma besteira que muita gente faz na vida. Presta atenção. Despreza o conselho. Sabe aquela história que alguém diz aí fora, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Mas o conselho é bom. Conselho é coisa boa. Não se paga por ele, não tem preço, mas conselho é coisa boa. O sábio Salomão disse, escrevendo em Provérbios, ele diz: na multidão de conselheiros, A segurança. multidão aqui é substantivo coletivo, quanto mais gente lhe aconselhando, melhor. Melhor. A segurança. A segurança. Os projetos não saem em vão, ou seja, vai dar certo. Não meta a cara para fazer as coisas da sua cabeça achando que você sabe, que você entende. Deixa comigo. Tem gente que diz assim: deixa comigo. E Davi eu sei. chamou Salomão E aconselhou. Isso. É verdade. E Davi usou mais uma palavra assim: e seja homem. E seja homem. Mas Roboão foi diferente. Os anciãos de Israel vieram aconselhá-lo e disseram: olha, teu pai impôs uma carga pesada sobre o povo, alivia a carga do povo, diminua aí os impostos, e o coração, você vai ganhar o coração do teu povo, e o seu reinado será um reinado de paz. Mas sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Os jovens, presta atenção, que Roboão foi se aconselhar com os que haviam crescido com ele, gente da mesma faixa etária. Aí a turma disse assim: é que nada, rapaz, você tem que chegar chegando, você tem que botar moral logo no começo, mostrar para que você veio. Não é negócio de alisar a cabeça de ninguém não. Aí Roboão despreza o conselho dos mais velhos e vai na conversa dos que são da sua mesma idade. Aí aqui tem uma lição que a gente não deve esquecer: a importância dos conselhos e de com quem se aconselhar. Porque o jovem tem uma vantagem que quem é velho não tem mais:
já teve, mas não tem mais. Sabe qual é a vantagem de quem é jovem? A força. A força. Não precisa nem dar o guaraná com açaí, porque jovem tem força. Tem força. A Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora o velho não tem mais força. É a desvantagem da força. Só lembrança, né? O que é que o salmista diz? Que se alguém chega aos 70, o melhor deles é o quê? Enfado e canseira. Eu já estou me conformando porque eu terei 41, aí agora é de ladeira abaixo, né? Depois dos 40, a vista encurta, vai aparecendo toda a mazela em cima da gente. É a direção do enfado e canseira. Mas tem uma coisa que os mais velhos têm, que o jovem não tem. A vantagem dos jovens é a força, mas os velhos têm uma vantagem que todo jovem gostaria de ter, mas não tem. É a experiência, é a sabedoria, é o conhecimento. Veja só, irmãos, como a vida é. O ideal, eu fico pensando, irmão Damião, que o ideal seria que a gente tivesse a força da juventude e a sabedoria e experiência da velhice, mas ninguém tem. Quando você tem a força, não tem sabedoria, e quando você consegue alcançar a sabedoria, acabou-se a força, não tem mais a força. Timóteo só foi feliz no seu ministério porque escutou Paulo e os anciões. Então não tem um momento da vida em que você tenha as duas coisas. Só tem uma maneira de você se dar bem na vida. É quando você tiver a força, ouvir o conselho e a experiência dos mais velhos. Mesmo que seja o sogro. Hein? Mesmo que seja o sogro. Mesmo que seja o quê? O sogro. Mesmo que seja o sogro. Moisés. Sim, mesmo que seja o sogro. Mas ele é mais velho, tem mais experiência do que você. Moisés que o diga. Moisés que o diga. Escute o sogro, escute a sogra, escute a sua mãe, que eles não vão lhe dar um conselho pro seu mal não, porque o filho dela ou a filha dele está no mesmo barco com você. Ele não vai querer que o seu barco afunde, porque o filho ou a filha está junto, não é verdade? Então Jetro deu um sábio conselho a Moisés. Então esse desprezo de Roboão provocou uma guerra civil, uma crise política, que eles só não foram à guerra mesmo porque o Senhor não permitiu a divisão das tribos. Aí agora você tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte teve vários reis, inclusive Acabe. Então quando Acabe reinava no norte, Josafá reinava no sul. E eles fizeram uma aliança militar para irem à guerra, lutarem juntos. Por isso que aparecem os dois reis. Mas se você não conhecer o contexto histórico, de fato você vai ter a dúvida que o irmão teve. Afinal de contas, quem é o rei aqui? É Acabe ou é Josafá? Acabe era rei do norte, Josafá era rei do sul. Queridos irmãos, tem muitas outras orientações de interpretação do texto bíblico, mas a hora já chegou e nós vamos parar por aqui. Há muita coisa a se aprender, ninguém aprende tudo de uma vez só, mas se nós guardarmos o que ouvimos hoje pela manhã e agora à tarde, a minha esperança é que mude a nossa forma de ver o texto sagrado, é que a gente seja mais criterioso, mastigue mais devagar o texto, como dizia minha avó, cascavinho, direitinho, procurando essas informações preciosas, quem está falando, para quem, qual é o assunto, e aí nós vamos nos apropriando da palavra de Deus, vamos abastecendo o depósito da fé e vamos crescendo em graça e conhecimento, porque a palavra de Deus ela é nutritiva para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe
derrame abundantemente da sua graça sobre a sua igreja neste lugar. Abençoe o pastor Cristóvão nesse novo desafio, o seu ministério, a sua esposa. Deus abençoe o trabalho do Senhor neste lugar. Rogo as orações dos irmãos em meu favor, em favor da minha esposa, essa jovem bonita que está aí. Ela é nova, mas também já passou dos 40, já está bolando a ladeira comigo. Já começou a surgir os problemas de saúde. Nós precisamos da ajuda do Senhor, que é o dono da vida e o dono da saúde. Eu agradeço a confiança de vocês, a alegria que me deram de participar mais um ano dessa edição do Senac. Que Deus abençoe a cada servo seu neste lugar.